paz do Senhor, irmãos. Podeis se assentar, uma noite de bênçãos, uma noite de vitória, uma noite que Deus proporciona um clima agradável para nós estarmos aqui num memorial, mais uma vez, relembrando a sua morte e a sua ressurreição. A nossa esperança é saber que ele não ficou morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Aleluia. Aos nossos irmãos internautas, que a bênção do Senhor te alcance, continue falando ao teu coração. Abra sua Bíblia aí, sentados, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez. Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Queridos irmãos, uma noite como esta é uma noite propícia para que todos nós fazemos mais uma vez uma reflexão deste amor tão grande, que é o amor de Jesus, para que nós pudéssemos ter a certeza, a convicção da salvação da nossa alma. Termos essa esperança que estamos aguardando a qualquer momento o maior evento que está para acontecer na terra, que é o cumprimento da promessa de Jesus para mais de 500 irmãos que estavam lá no Monte das Oliveiras, quando ele despedia dos discípulos, daqueles irmãos, e ele fazia uma grande promessa para eles, dizendo: olha, eu vou para o meu Pai, eu volto para casa, mas eu vou preparar lugar para todos vocês, porque para onde eu vou, o lugar é muito maravilhoso, é casa do Pai, e eu quero que vocês também conheçam aquele lugar. Eu estive aqui por alguns anos ministrando para vocês, falando das verdades do Pai. Chegou a hora de retornar, mas eu faço uma promessa: vou preparar lugar, não vou deixar vocês sós, não vou deixar órfãos, vou mandar o meu Espírito Santo para ficar com vocês aqui na terra até o final dos séculos, até o momento que as trombetas tocarem e eu voltar buscar a minha igreja. Essa esperança é que nos faz cada dia mais vencer as adversidades, romper as barreiras e estar num lugar como esse, adorando ao Senhor, dizendo: Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando esta hora, estamos atentos a esse momento. Por isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele luta 24 horas para tirar você deste lugar, para não permitir que a tua fé permaneça em pé. Mas nós falamos aqui nesta manhã: perca tudo,
Mas não perca a tua fé. A tua fé é que te vai levar aos céus. A tua fé vai fazer você se encorajar cada dia mais e reconquistar tudo aquilo que foi perdido. A tua fé vai te levar ao caminho da vitória. Vai te tirar do deserto e vai te colocar na terra onde mana leite e mel. Quando olhamos para esse texto, nós olhamos a vida de um homem que esteve ao lado de Jesus, de um homem que contemplou milagres acontecendo na caminhada do Mestre, de um homem que viu Jesus ressuscitar mortos, de um homem que viu Jesus parar uma multidão e dizer para uma viúva: pare de chorar. E ela não pôde entender. E ele ordenou que o seu filho ressuscitasse. Pedro, João, Tiago e os 12 discípulos caminhavam com Jesus. Via os milagres que Jesus estava realizando. E chegou a hora da morte do Mestre. E Pedro é avisado do momento da crucificação. E esse discípulo, ele chega para Jesus e diz: Jesus, eu vou dizer uma coisa, ó, tá aí Tiago, tá aí João, tá aí André, todo mundo aí. Eu vou dizer uma coisa, se eles são covardes, aqui tem homem. Se eles te negar, aqui tem aquele que vai contigo até a morte. Pode acontecer o que for, eu vou contigo. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar uma notícia. Antes que o galo cante uma vez, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, eu sou Pedro, jamais vou te negar, jamais vou me encovardar diante dos inimigos, eu vou contigo até a morte, se preciso for, a minha vida te darei. Horas depois Jesus é preso, horas depois Jesus está lá no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás e Anás. Esse frio que fez hoje, pela manhã, ontem, 0 grau, isso não era nada para a noite que Jesus foi preso. A Bíblia diz que era um frio muito forte. Estava geando mesmo, era neve que estava caindo. Jesus estava preso lá na casa, no pátio da casa do sumo sacerdote. De repente, Pedro é informado da prisão do Mestre. Aquele homem que horas atrás havia falado que ele ia até a morte. Recua. Os outros discípulos também estão recuados. Todos estão com medo. Se o Mestre está preso e sentenciado à morte, imagina nós. Todos nós vamos morrer. Ninguém vai escapar. Era isso que pairava no coração e na mente dos discípulos. E com certeza não era para ser diferente. Tem pessoas que criticam, falam que isso, que os apóstolos... Mas se fosse você, meu irmão, talvez você nem aparecia lá. Mas Pedro está acompanhando Jesus. Pedro está olhando Jesus, a cena que está acontecendo, os maus tratos, Jesus sendo cuspido no rosto, blasfêmia. Jesus está lá. De repente, o frio era tão forte que tinha um grupo de pessoas blasfemando de Jesus, traçando projetos para
maltratar o mestre. Pedro vai se aproximando. Pedro vai chegando, desconfiado, com medo. E alguém reconheceu Pedro e disse: Pedro, tu não é discípulo de Jesus? Pedro já fala: não, vocês estão confundindo. Eu não conheço aquele homem. Olha como as pessoas recuam tão rápido. Olha como as pessoas trocam as informações tão rápidas. Negam o mestre tão rápido. Está ali se aquecendo, o frio era muito forte, a fogueira estava acalentando eles. De repente, uma criada se aproxima e diz: mas Pedro, nós te conhecemos, rapaz. Você estava sempre no meio da multidão com os discípulos. Você é amigo de Jesus, você é discípulo dele. Ele diz: não. Você está informada. Eu não sou a pessoa que você está pensando que é. Alguns minutos passaram, a terceira vez. Chega um outro e diz: mas olha, você não nega, rapaz, a tua fala te condena. Tu és galileu. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Você que tem a marca de Jesus na sua vida. Você que tem a marca do Cordeiro na sua vida. Você pode se afastar do mestre. Você pode querer fugir da presença dele. Mas as pessoas, quando ver você, vai dizer: você também fazia parte daquele grupo lá da igreja. Não tem como ser diferente. Quando nós abraçamos o mestre, quando nós andamos com Jesus, nós somos selados por ele. Nós somos marcados por ele. Não tem como nós negarmos que nós não andamos com o mestre. Pedro está falando. Pedro está tentando negar, quando ele ouve o cantar do galo. O galo cantou. Pedro lembrou das promessas e da fala do mestre. Quando o galo cantou, Pedro olhou para o mestre. Olhou para Jesus. Jesus estava lá preso, lá no pátio da casa. Quando Jesus olhou, olhares se trocaram, e não precisou Jesus falar nada, porque o olhar de Jesus é penetrante. O olhar de Jesus é como chamas de fogo. Jesus sabe o que você veio fazer aqui nessa noite. Jesus te conhece, Ele sabe quem é você. Você está nas palmas das mãos de Deus. Ele sabe exatamente a sua necessidade. Ele sabe como está o teu coração nesta noite. Ele sabe o que você passou neste dia. Se foi um dia de bênção na sua vida, se foi um dia de tristeza, de amargura. Quem sabe foi um momento de escape, você sair essa tarde e dizer: eu vou para a igreja porque eu não posso voltar do jeito que eu estou indo. Ele sabe tudo. Jesus, então, olha para ele e, sem abrir a boca, começou a falar no coração daquele homem. Ô Pedro, sai deste lugar que você está. Você está no meio de pessoas que me odeiam, pessoas que não querem que eu continue vivendo. Pessoas que estão a poucos minutos, a poucas horas de me levar até ao Calvário. Sabe, Pedro, sai deste lugar. Você é luz. Se você continuar aí, a tua luz vai se apagar. Você está no meio de trevas. A Bíblia diz então que Pedro sai daquele lugar, desesperado, em pranto,
e diz: acabou. Para mim não tem mais jeito. Eu vou voltar à minha vida e não sei o que vai acontecer daqui para frente. Pedro sai, Jesus é levado ao Calvário, e logo Pedro recebe umas notícias: ele foi morto. Morreu entre dois malfeitores. Querida igreja, queridos irmãos, eu acredito que não existe um sentimento que possa calar o nosso coração, a nossa alma, mais forte do que um sentimento de culpa. Você já teve um sentimento doendo o coração, a alma, apertando a garganta, e você falar: tudo que eu não poderia fazer, eu fiz. E pior que fiz para alguém que não merecia. Poderia ter feito com outros, menos com aquele. E o pior de tudo isso é você praticar algo para um amigo, para uma amiga, para alguém que sempre estendeu as mãos para você. Você pode até errar. Tudo que você vai tentar fazer é o mais breve possível. Encontrar essa pessoa para abraçar e pedir perdão. O problema é que Pedro não. Pedro, quando teve a notícia, não tinha como pedir. Mestre. Pedro então entra em desespero. Pedro está com o coração apertado e não sabe o que fazer. Quando as pessoas estão com a cabeça quente, quando o terror está tomando conta da alma das pessoas, o que geralmente as pessoas fazem, falam, que pretende fazer? Vou pescar. Vou tentar arrumar uma pescaria para ver se eu consigo esquecer essa tragédia que acabei de praticar. Pedro já era do mar. Pedro já conhecia o mar. Quando ele abraçou o mestre, era um pescador. Jesus tirou ele de lá de dentro e disse: vem, Pedro, que eu vou fazer você pescador de homem. Deixa de pegar peixe na água e vou fazer você pegar grandes peixes em terra. Pescador de homens era o projeto de Deus na vida de Pedro. Porém, irmãos, o meu Jesus e o teu Jesus, ele não pensa como nós. O amor dele é tão grande que ele não deixa de continuar acompanhando aqueles que se dizem seus inimigos, aqueles que se dizem não querer mais acompanhar. Eles não abrem mão. Por isso que tem muitas pessoas que se afastam da casa do Senhor, quebra a cara lá fora, se arrebenta, perde tudo, mas Jesus não deixa ele. Jesus não perde o olhar dele, e quando você menos espera, ele está entrando novamente aqui dentro. E ele diz: pastor, tentei de tudo lá fora, fiz de tudo, tentei buscar alegria em tudo quanto foi lugar, só perdi meu tempo, só perdi dinheiro, mas aqui dentro tem a verdadeira paz. Aqui dentro eu tenho verdadeiros amigos. Aqui dentro eu tenho verdadeira família. Aquele sentimento de desespero daquele homem que era amigo do mestre fez ele pensar em voltar para a pescaria. E para não ir sozinho, convidou os outros discípulos e foram pescar. Mas Jesus, irmãos, eles tem estratégias para todos os momentos e todas as horas.
Vai pescar? Vamos. Mas não vou sozinho. Convidou os demais. E foram pescar. Mas lutaram a noite toda. E não pegaram nada. Jesus, então, já havia ressuscitado. Jesus já havia aparecido 2 vezes para os seus discípulos. Pedro já tinha notícia que Jesus havia ressuscitado. Só que agora, tudo que Pedro não queria é encontrar Jesus. Porque encontrar Jesus seria uma sentença de morte na mente de Pedro. No coração de Pedro, ele estava apavorado. Como que eu vou encontrar Jesus? Se eu neguei na hora mais difícil, no momento que ele mais precisou do meu ombro amigo, na hora que ele mais precisou da minha ajuda, eu neguei. Eu disse que não conhecia ele. Eu deixei ele sofrer sozinho. O que fazer agora? O que fazer? Jesus, então, ele prepara um banquete lá na praia para esperar Pedro. Quem é de vocês aqui, irmãos, que já preparou um jantar para convidar o inimigo teu na sua casa? Quantos? Quantos aqui é acostumado a convidar inimigo que fala mal de você, que calunia você, que bota você nas redes sociais, que bota você no Facebook, inventa a história tua, rebenta com a tua vida, com a tua família, aí você para dar um prêmio para ele e diz, eu vou fazer um costelão no chão, e vou convidar ele, e quero que ele vá com a família dele, e nós vamos fazer uma festa lá em casa. E se tiver calor, vai para a piscina, ficar a tarde inteira na piscina. Enquanto tiver carne lá em casa, é churrasco a tarde inteira. Quantos de vocês já fizeram isso para os inimigos? Só quem tem coração perdoador é capaz de fazer isso para um ser humano. Somente Jesus poderia pensar em proporcionar um encontro para uma pessoa como Pedro, como Jesus. Jesus disse, olha, eu sei que não vai ser fácil, ele não vai querer me encontrar tão cedo, mas eu vou encontrar com ele. Eu vou ao encontro dele. Esta madrugada eu vou preparar um jantar lá na praia e nós vamos se encontrar. Porque ele vai tentar pescar a noite inteira e não vai pegar nada. Ele vai chegar desanimado na beira do mar. E eu vou estar lá. De madrugada, Jesus já estava lá. Preparou o jantar, peixe, pão, tudo pronto. O barquinho vai chegando, o barquinho vai chegando. Os discípulos desanimados. Noite inteira, nada. Jesus dá um grito do meio e eles ouvem a voz do mestre. E Jesus disse, olha, pegaram muitos peixes? E eles respondem e dizem, lutamos a noite toda e não pegamos nada. As redes já estavam sendo recolhidas. Jesus dá um brado e diz, lança a rede para o lado direito. Quem sabe João disse, André, olha, essa voz é meio conhecida. Parece que eu conheço essa voz. Um olha para o outro e diz, mas lutamos a noite toda. Tentamos de tudo, hoje o mar não dá para peixe, a coisa está difícil. Quem é esse homem, afinal de contas? Olha, se ele está mandando uma hora dessa, logo de madrugada, aqui na beira da praia, vamos lançar a rede, não custa nada. Mais uma, não vai fazer diferença, lançaram a rede. A Bíblia diz que 153 grandes peixes entram no barco. Não era lambari não, meu irmão, era grandes peixes.
que você acha que paira na cabeça e na mente e no coração dos discípulos nessa hora? Quem é este homem? Quantos estão sentindo a presença deste homem aqui nessa noite? Você sabe quem é este homem? Eles sabiam já quem era este homem, porque o coração deles ardia, porque aquela voz ecoava nos seus ouvidos, de uma voz que eles tinham muita intimidade com aquela voz. Eles conheciam. O barco vai se aproximando. O temor vai tomando conta do coração daqueles discípulos. Jesus está tranquilo. Já tinha peixe pronto, pão pronto, o jantar estava pronto. E eles vão chegando. Ninguém fala nada, ninguém pergunta quem é o homem. Eu acredito que Pedro chegou próximo, olhou para os pés do mestre. É ele. Tem as marcas dos cravos. Não tem como não ser ele. Olhou para as mãos do mestre. Marcas de cravos nas mãos. Olhou para a fronte do mestre. Marcas dos espinhos da coroa que foi colocado na sua cabeça. Era o mestre, não tinha como fazer nada, era ele que estava ali. Milagre já havia acontecido minutos antes. O barco estava cheio de peixe. Eles conheciam isso. Já tinham presenciado Jesus multiplicar muitos peixes com poucos peixes. Jesus então pede mais alguns peixes, coloca na brasa, recheia o jantar. E o próprio Jesus. Sabe, irmãos, quem vai servir nós lá não é Pedro, não é Tiago, não é João, é ele. A grande ceia, o grande banquete. Isso aqui é só uma simbologia da ceia. O grande banquete que está reservado para mim e para você é o próprio Cristo que vai servir a sua noiva. Por isso que vale a pena adorá-lo, dizer a ele que amo, que tu és o Senhor da minha vida. Não importa o sofrimento, as lutas, as adversidades, cada dia mais eu quero continuar tendo um relacionamento contigo, Deus. Jesus então começa a servir. Serve um, serve outro, serve todos. Os discípulos estão ali comendo pão, comendo peixe na brasa, estavam com fome, jantando tranquilo. E estavam, quem sabe, esperando a terra se abrir para Pedro e ele desaparecer ali. Ele esperava Jesus olhar, abraçar, quem sabe, Pedro e dizer assim: Pedro, tu és um bandido, né, Pedro? Tu és. Sabe aquela linguagem que você chega para o teu inimigo e olha para ele e diz assim: rapaz, você merece, sabe o que é? Ser amarrado e jogado aqui no mar. Um baita de um traidor, covarde. Te ajudei tanto, rapaz. Você sabia quem eu era? Na hora que eu precisei, na hora da dor, na hora da aflição, na hora da agonia, você desapareceu. Jesus chega diferente. Depois de ter servido, eles ter jantado, estavam tranquilos. Jesus chega, se aproxima para Pedro
e disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Jesus volta novamente pela segunda vez e faz uma nova pergunta para ele: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Ele falou: sim, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus volta e faz a mesma pergunta. Aí ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Esse tudo quer dizer: Deus, tu sabe que eu sou fraco. Arrependimento. Sabe o que tudo que Jesus quer ouvir de nós quando nós erramos? É se estamos arrependidos. Se estamos arrependidos, nós estamos falando assim para Jesus: tu sabe tudo, Jesus. Tu sabe que eu sou fraco. Tu sabe que eu fui covarde na hora que tu precisavas de mim. Tu sabe, Senhor, que eu falei para o meu próximo aquilo que não poderia falar. Tu sabe que eu magoei pessoas que jamais poderia magoar. Eu feri corações. Você sabe que a tua língua tem poder de vida e poder de morte? Quantas pessoas feridas, quantas pessoas mortas através da tua língua. Mas tudo que Jesus quer é que você se arrependa. É que você se posicione. Que você caia em si e diga: Jesus, tu sabes tudo. Tu sabe que eu sou fraco, que eu sou miserável, que eu sou pecador. Eu não mereço, Senhor, mas tu és Deus. Tu és Senhor. Só tu é quem pode dar força para perdoar. O meu coração não consegue perdoar. Eu ouvi tanta coisa, me falaram tanto de mim, as redes sociais falou tanto, me envergonhou tanto, que eu perdi a força para perdoar. Mas tu sabes, Senhor, que este coração não pode continuar machucado como está. Sabe quem não consegue perdoar o que acontece com você? Quem não consegue perdoar, você começa a se enfermar. É você que não consegue dormir. É você que começa a tomar remédio para dormir. O outro lá, meu irmão, às vezes não está nem aí com o que ele fez. Mas você, que não consegue perdoar, você começa a ficar doente, vai para o hospital, vai para as clínicas, começa a ficar louco. Não come, não bebe, não consegue trabalhar, começa a procurar os médicos de tudo quanto é jeito. E o problema não é no corpo, é na alma. Eles não vão conseguir descobrir nunca. Porque há um sentimento aqui dentro que não consegue perdoar. Famílias que estão derrotadas. Mas o Espírito Santo nessa noite, ele está dizendo: eu trouxe neste lugar o meu óleo. Eu trouxe neste lugar, nesta noite, o meu bálsamo, porque eu vou curar os corações, eu vou resolver o problema que te levou a enfermar, eu vou mudar o cativeiro. Quem sabe você não teria coragem de chegar a essa pessoa,
a esta família, quem sabe, que te machucou. Mas Jesus vai te dar força. Jesus vai te dar coragem. Jesus vai te proporcionar o momento certo. E você vai dizer, olha fulano, olha ciclano, eu quero liberar perdão para você hoje. Quem sabe você depois desse culto vai pegar o telefone e vai ligar para as pessoas que te machucaram. E você falou, não quero saber, eu quero só te pedir perdão. Não, mas quem tinha que pedir perdão para você é eu. Eu quero te dizer uma coisa, que eu estou te perdoando. Eu quero curar essa dor da minha alma. Eu quero curar essa dor do meu coração. Eu quero dar um... Eu trouxe algumas pessoas aqui nessa noite para dizer para você, basta. Chega de tomar remédio, que esses remédios não vão resolver o teu problema. O teu problema chama-se perdão. Se você perdoar, você será curado. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender é com Jesus. Se ele teve condições de perdoar aquele que o traiu, na hora que ele mais precisou, é ele mesmo que vai te dar força para você perdoar os teus inimigos. É ele mesmo que vai te dar condições para você se posicionar e dizer, hoje eu vou dar um basta nesse sofrimento, hoje eu apago essa história da minha vida, hoje eu tiro isso da minha mente. Porque se você não perdoar, você vai levar essa tragédia para o resto da sua vida. Não importa o que eles fizeram, não importa o que falaram, o importante é você liberar perdão nessa noite. O importante é você dizer, Deus, tu sabe que eu fui caluniado, eu sou vítima, mas eu estou sofrendo. O que adianta eu ser vítima e estar sofrendo? Toma uma posição então e perdoa. Diga, Deus, nessa noite eu quero perdoar o José, a Maria, o Francisco. Quem sabe estão longe daqui, estão longe de cidade, mas não sai daqui de dentro. Não sai da minha mente. Mas hoje eu vou dar um basta. Hoje Jesus marcou esse encontro para dizer, hoje eu mudo as situações, eu mudo a tua história, eu entro na tua casa, eu entro na teu lar, eu entro nos teus negócios, eu mudo. Se você tiver coragem de abrir o coração para ele e dizer, Deus, tu sabe tudo, tu sabe todas as coisas. Eu quero que você fique de pé agora, que eu quero orar por vocês. Mas antes que eu ore por vocês, para Jesus curar essa dor na alma, dor no coração, eu quero convidar aqui as pessoas que, quem sabe, estão aqui pela primeira vez, pessoas que não são evangélicas, pessoas que ainda não conheciam o amor desse Deus, o amor desse Jesus que morreu na cruz para perdoar os teus pecados. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo, eu sou um pecador, para mim não tem jeito, esse pastor aí, ó, não tem ideia do que eu já fui capaz de fazer e praticar. Eu quero dizer para você, eu posso não ter ideia e nem quero saber o que você praticou. Eu só quero saber se você quer alcançar o perdão desse Jesus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. Se você estiver disposto nessa noite, abrir o teu coração e dizer, eu quero a salvação da minha alma, eu quero alcançar e colocar nas minhas mãos o passaporte que me garante ir para os céus.